pessoal, a paz do Senhor! Eu sou o evangelista Ellison. E eu sou a evangelista Jéssica. Gente, hoje viemos aqui com um vídeo bem interessante, né? Vamos falar sobre 6 sinais da volta de Jesus. Você sabe? Você conhece? Porque não existe só 6, existe mais. Mas hoje nós separamos 6 sinais que consideramos os mais importantes, né? Que vai deixar a gente mais atento sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o fim do mundo. E aí, será que está próximo? O que eu tenho que te dizer é o seguinte: desses 6 sinais, o 6º, o último, eu considero o mais importante. Então fique até o final desse vídeo que nós estaremos topicando ele. E o último é o mais importante. Se você gosta de acompanhar, abre a sua Bíblia comigo em Mateus 24, versículo 6, tá? Que não, estamos falando da Bíblia, né? Então não podemos deixar de citar. Que está escrito assim: e ouvires de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pode falar. Isso aí, gente. Todos esses pontos que nós vamos trabalhar durante esse comentário que nós vamos fazer com vocês, são coisas que já vem acontecendo, porém, como ela falou, o último é um que está muito latente, mas a gente vai deixar pro final de tudo. E o primeiro ponto que a gente quer trabalhar com vocês, na verdade, é o que o próprio texto vai dizer, que são as guerras e rumores de guerras. E guerras e rumores de guerra são coisas que a gente já vê acontecendo há muito tempo. E todas as guerras que aconteceram durante todo esse período da história, as pessoas que participaram desses momentos, elas diziam que era o fim do mundo. Por exemplo, eu posso citar aqui um primeiro momento, que eu me lembro agora, que foi no final da Idade Média, no século XIV. Você tem ali a peste negra, mais conhecida como peste bubônica, que veio da pulga do rato, do carrapato do rato, que surgiu na China, nesse período aí de 1347 a 1350. A peste negra ela foi algo que matou 1/3 da população europeia, e as pessoas diziam, é o fim do mundo. Uma grande fome que assolou também a Europa nesse mesmo período, e as pessoas diziam, era o fim do mundo, quando na verdade não era. Aí você vai mais à frente um pouquinho, na Segunda Guerra Mundial, no século XX, você tem Adolf Hitler matando 6 milhões de judeus, mais conhecido como o Holocausto, que a gente conhece ali, que aconteceu ali entre 1939 a 1945. E a gente tem também, no final da Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez o mundo viu o poder da bomba atômica. Os Estados Unidos explodiram, lançaram 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e de Nagasaki, no Japão, como resposta ao ataque japonês à ilha de Pearl Harbor, no Havaí. E sobre a guerra também, agora nós estamos vendo a guerra na Ucrânia. A mais moderna de toda a guerra, na Ucrânia. E rumores de guerra que estão dizendo que vai estourar uma terceira guerra mundial. O que você acha? Será que tem potencial? Será que vai estourar uma terceira guerra mundial? Coloque aí nos comentários se você acha que é possível. Isso aí. Porque tudo indica que isso pode acontecer. Você tem agora Finlândia e Suécia entrando para a OTAN. O povo tá revoltado com a Rússia. Já tá falando que vai atacar, a hora fala que vai atacar, a hora fala que não vai atacar, mas se atacar a Finlândia ou a Suécia, os Estados Unidos, a Inglaterra já falou que compra a briga da Finlândia, então nós temos uma grande possibilidade de estourar uma terceira guerra mundial. Então, guerras e rumores de guerra é algo que a gente já vem acompanhando aí desde lá de trás, isso já vem acontecendo, e quem sofre, de fato, é a população e os países. E agora o terceiro, já falamos 2,
porque a gente pegou um deixozinho aí. Primeiro, guerras e rumores de guerra. Segundo, fomes e pestes. E aí a gente teve, né, que se iniciou em 2020 e tá ainda até hoje acontecendo, 2019. Né? 2019, né, que começou na China em 2019 e 2020 explodiu, estourou aqui no Brasil. Nós tivemos o Covid, gente. O Covid-19, que matou gente pra caramba. Você via reportagem na televisão, não tinha nem lugar para poder enterrar o povo que estava morto. Estados Unidos sofreu, Europa sofreu, que são países frios, né, que o inverno é muito gelado e o Covid, ele gosta, né, o vírus da Covid-19 gosta do tempo frio. Então, assim, são muitas coisas que a gente vê acontecendo e a pergunta é, será que nós estamos no fim dos tempos? Ou será que isso é o princípio das dores, como o próprio Jesus está citando aqui em Mateus capítulo 24, gente? Ou e aí, será que não tem nada a ver com nada, né? Que tem gente que fala que não tem nada a ver com nada. Isso é coisa que acontece mesmo. É aquecimento global, é porque o homem que procurou, entendeu? Que não é a palavra que diz, quando na verdade tudo está escrito na palavra. E aí, qual a sua opinião, né? E fome, né? Nesse gancho, eu vou até falar um pouco da pandemia, né? A própria ONU divulgou que isso aumentou muito a fome. Porque as pessoas ficaram sem trabalhar, a economia parou, a inflação aumentou, né? E o Elis até separou aqui um dadozinho, mostra aí pra gente, 30 milhões, né? De pessoas morrem por ano de fome. Meu Deus. Tá? E 24 mil pessoas por dia morrem de fome. Então a fome é algo assim. As pessoas ficaram muito ligadas no coronavírus, quando na verdade que o que mais mata no mundo, na verdade, mata, né? É a fome. Entendeu? A fome mundial. Né? E aí a gente tem aqui também um próximo ponto que a gente quer falar, que é a perseguição aos cristãos. Entendeu? Gente, quantos são os levantes contra a igreja? O sonho dos governantes que não são cristãos é fechar a igreja. Calar a nossa voz. É calar a voz da igreja, porque eles sabem que é através da igreja, através da pregação do evangelho, que pessoas vão ser libertas, que pessoas vão ser transformadas, entendeu? Que pessoas vão ser curadas de doenças e de problemas até mesmo psicológicos. Eu não sei se você sabe, mas hoje o nosso país é o segundo maior país da América Latina. Aliás, o segundo país da América Latina com maior índice de depressão. Entendeu? As pessoas estão caminhando para o fundo do poço. E por que eles querem calar a igreja? Para que as pessoas morram mesmo. Mas entendeu? até durante a pandemia, eles tiveram que reconhecer que a igreja não podia fechar. Não porque podia lembra fechar, que fecharam tudo até a igreja? Aí depois, autoridades do Brasil inteiro falaram, não pode fechar, porque é um refúgio. Passou a ser um serviço essencial. Passou a ser um serviço essencial. Assim como o hospital era serviço essencial que não podia fechar, a igreja também passou. Passou a ser também. Então Deus, ele é conosco, né? Mas hoje nós vemos isso, que estão tentando calar a nossa voz. A gente não pode mais se posicionar numa rede social, falar algo que nós cremos. Tudo bem que você não crê, mas nós cremos, é uma convicção que está dentro do nosso coração. Ah, mas vai me ofender. Ah, mas é a minha orientação sexual, mas é a minha orientação de vida. Tá, legal, a gente vai respeitar, não vamos te excluir da nossa vida, não vamos deixar de falar com você, mas não podemos dizer que a gente concorda dentro do nosso coração com aquilo dali. E é isso que estão tentando fazer leis para calar a nossa voz, calar a nossa boca. Tirar a liberdade de expressão que foi algo que foi conquistado durante, né, muitos períodos aí da nossa vida, da vida da humanidade, da sociedade. A sociedade lutou arduamente para que houvesse um Estado laico e houvesse a liberdade de expressão. E é essa liberdade de expressão que estão querendo tirar de nós, cristãos. Não podemos mais falar agora. Eles podem falar o que eles querem, eles têm liberdade de expressão para falar o que eles querem, e expor a ideologia deles. E nós, né? Porque nós não expomos a nossa ideologia, nós expomos a palavra de Deus. A palavra de Deus, é a convicção dentro do nosso coração. E também tem os fenômenos naturais. Olha, isso aí também já é uma coisa que acontece há muitos anos. Quantas vezes nós já vimos tsunami, terremotos, e o mais que ficou assim, né, chocou muito a população foi ano passado, né, quando foi em mês de agosto, que um vulcão entrou em erupção na ilha de La Palma, acabou com aquela vila de ilha completa, né? Foi algo assim. Chegou a ir pro mar e levantou aquela fumaça tóxica que ninguém podia ficar ali, né? Na ilha de La Palma, na Espanha. Teve um terremoto também, né? Isso assim, a gente tá falando de coisas mais próximas que aconteceram e estamos falando até de lá de fora. Porque se a gente for falar daqui,
A gente mora na cidade de Nilópolis. Se chover, cai uma chuva brava, do lado aqui São João de Meriti tá tudo alagado. Nilópolis, alguns trechos tá tudo alagado. É gente perdendo casa, entendeu? E tudo mais, perdendo a vida, perdendo seus bens materiais que trabalharam tanto para poder conquistar. Então, assim, a natureza, você pode perceber nesses últimos anos que a natureza ela tá extremamente agressiva. E isso são fenômenos naturais, que é mais um sinal da vinda de Jesus Cristo para poder buscar. E teve um terremoto, né, no Haiti também ano passado, né, no mês 8, em agosto. Matou muitas pessoas. E também o quinto, tá chegando no último, hein? Não para de assistir o vídeo. O último é o mais importante. O quinto, qual é o quinto? O quinto são os falsos profetas. E o amor de muitos se esfriando. Gente, falso profeta é o que mais a gente tem hoje. É o que, na verdade, são os que envergonham o evangelho e a igreja e fazem com que as pessoas não queiram aceitar a Jesus e queiram ir à igreja. É o aumento dessas pessoas, desses falsos profetas dentro da igreja. Pessoas que usam do misticismo para poder fazer com que outras, para poder colocar na cabeça das pessoas que elas só vão alcançar as bênçãos e aquilo que Deus tem para elas através do misticismo, quando na verdade o próprio Deus ele diz que é a obediência que faz a gente alcançar. Verdade. É viver em conformidade com a palavra que faz a gente alcançar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E aí tem um monte de falso profeta usando de misticismo para poder dizer que a gente vai alcançar através disso. E também alargou agora a porta da salvação. Você pode viver como você quiser. Entendeu? Os falsos profetas pregam isso. Você pode viver como você quiser, desde que você reconheça Jesus, desde que você frequente a igreja pelo menos aos domingos, mas você pode viver com a sua namorada e fornicar. Você pode detalhe, deixa eu cortar aqui, porque isso são dados e eu tive acesso a essa semana. Hoje, o índice de casais, namorados e noivos que transam, têm relação sexual antes do casamento no meio cristão se igualou ao mundano. Eu tive acesso a esses dados essa semana. Olha que vergonha. O povo cristão que deveria estar dando exemplo está igual. O índice de divórcio do povo cristão e do povo mundano é o mesmo hoje. Ou seja, muitos falsos profetas deixam isso acontecer. Não corrigem as suas ovelhas, não corrigem o povo. Tem medo de falar. Ah, mas se eu falar vai ficar chateado. É melhor ficar chateado com a verdade do que estar com a vida indo pro inferno. Até porque, se nós somos líderes e você é um líder, você vai ter que dar conta. No dia do juízo, você vai ter que dar conta das suas ovelhas e das pessoas que são lideradas. Ah, não vou falar porque o dízimo dele é grande, o dízimo dela é grande. Problema, quem te sustenta é Deus. Tu não precisa do homem para estar com a sua vida ou com a porta da igreja aberta. Se perdeu o dizimista, você não perdeu, você ganhou. Porque lá no céu Deus está anotando, ele fez a parte dele. Agora, se a vida não quis, é um problema. Aí, gente, a gente tem aqui o amor de muitos se esfriando. Jesus, ele vai contar uma parábola e ele vai falar de 100 ovelhas e que uma se perdeu. E 99 ele pegou, colocou no aprisco, guardada ali em segurança, e foi atrás de uma que se perdeu. Hoje o que a gente tem visto? Pastores, líderes, grandes líderes que têm muitas ovelhas, uma some da igreja e não estão nem aí. Entendeu? Sendo que uma ovelha, para Deus, vale muito, gente. Uma pessoa, uma alma para o reino de Deus vale muito. Ah, mas por que aquela pessoa é pobre, ela não tem muito o que oferecer para a igreja? Problema. Nós, como líderes, como frente, como pessoas que cuidam de pessoas, nós temos que ir atrás. O amor de muitos está se esfriando, pai se voltando contra filho, filho se voltando contra pai. A palavra está se cumprindo, gente. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Mãe matando o filho, mãe que gerou, que botou no colo, primeira vez matando o filho. Como é que pode, né? Eu vejo assim, vejo meus filhos faz um machucadinho, eu já fico desesperada, quanto mais eu agredir a ponto de matar, né? E aí, gente, agora nós vamos o mais importante, pro último. Pra mim, eu considero o mais importante, que é apostasia. Ou seja, abandono da fé. Sabe por que eu considero o mais importante? Porque você consegue suportar tudo isso que nós citamos se você tiver fé. Se você tiver convicção de que você está passando tudo aquilo dali, mas você está caminhando para a sua salvação. Se você tiver fé que você está passando por tudo isso, mas você tem Jesus ao seu lado. Agora, se você abandona a fé, se você deixa de acreditar, deixa de crer, como é que você vai vencer, meu irmão? A fé é o que
te impulsiona para a vitória. A fé que te impulsiona para o céu, para a salvação. E nós estamos vendo, e isso é bíblico, a apostasia, deixando de frequentar as igrejas, deixando de cultuar o Senhor, deixando de crer em Deus. Ah, não creio mais em Deus porque Deus não fez isso, não fez aquilo, eu peço a Deus, Deus não está fazendo, então eu não creio mais em Deus. Você está deixando de crer em Deus. Se você não crê em Deus, se você não tiver Jesus no teu coração, dentro de você, se você não tiver convicção, você não vai vencer nada nessa vida. E quando realmente as coisas começarem a apertar, porque tudo isso que nós estamos vendo ainda é manso do que está por vir. Está por vir, o anticristo está para se levantar. Inclusive, muitos já dizem que ele já está no nosso meio. Qualquer momento ele aparece. Como é que você vai suportar? Sabe o que você vai fazer? Você vai entregar a sua vida para o anticristo, você vai adorar ele, e no fim das contas você vai ser torturado perpetuamente no inferno. Você vai perder sua salvação. Né? Justamente. E como a gente sempre fala, né? Nós não temos que olhar para os erros humanos e por isso abandonar a nossa fé. Né? Nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo ele disse isso. Olha para Cristo, porque se você olhar para ele é perfeito. Se você olhar para o homem é imperfeito. Assim como nós, que estamos aqui falando com você, somos imperfeitos. Então Cristo ele é o autor e consumador da sua fé. Olha para o alto, o salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para um monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Entendeu? Colossenses 3 também, Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, olhai para as coisas que são do alto, não olhais para as coisas terrenas, mas para as coisas que estão do alto, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Então, para você permanecer e você continuar crendo que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, você precisa ter fé e você não pode entrar nesse último ponto aqui, que é a apostasia da fé. E pessoal, tudo que nós falamos aqui, né, nós citamos a palavra do Senhor lá em Mateus 24, que é o sermão da montanha, o próprio Jesus falando as coisas que iriam acontecer. Porém, ele fala o seguinte, calma, ainda não é o fim, é o princípio das dores. Então, para terminar essa dúvida, será que nós já estamos vivendo o fim do mundo? Ainda não. Ainda não é o fim do mundo, é o princípio das dores. Ainda vai ter muita coisa para acontecer, ainda tem muitas águas a rolar. Então permaneça firme com o Senhor, tá? Permaneça com o Senhor Jesus, não abandone, como o Elis falou. Você vai ver erro de pastor, você vai ver erro dos irmãos, você vai se entristecer, você vai desanimar por causa de você mesmo, dos seus próprios erros. Vai acontecer muita coisa para fazer você parar, mas não pare. Jesus está voltando sim, vai chegar o dia que o céu vai se abrir e ele quer chamar o teu nome, ele quer chamar você, ó, Jéssica, Elison, e ele assim quer chamar o teu nome também. Então permaneça firme, tá bom? Esse foi o vídeo, 6 sinais da volta de Jesus. Você concorda com tudo que nós falamos? Se você concorda, se você não concorda, tem alguma coisa para acrescentar? Coloque aí nos comentários abaixo que nós estaremos lendo, respondendo e compartilhando também. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, porque isso nos ajuda a enganjar, né, o nosso canal e alcançar mais vidas, tá, gente? Beijos, abraços, tchau, fiquem na paz.